Feliz sábado a todos. Que bom termos o privilégio de mais uma vez estarmos aqui na Igreja do Jardim Lindóia para mais uma transmissão. Vamos dar início às nossas atividades de hoje, cantando o nosso hino inicial. Ao som da música, vamos nos colocar em pé e entoar com todo o nosso entusiasmo essa música. Vamos projetar na tela para que você possa acompanhar junto conosco.
então, nesse momento, sempre começamos com uma oração, para que Deus se faça presente e que venha nos instruir da melhor maneira de passarmos a sua mensagem. Vou pedir a Estela que está aqui comigo. Feliz sábado, Estela, tudo bem? Como estás? Feliz sábado. Estela, Feliz sábado a todos. Estela faz uma oração para nós de início, antes de passarmos a lição. Faço. Vamos orar então. Quem puder se coloca de joelho. Vamos orar ao Pai. Bondoso Deus, querido Pai, muito obrigada, Senhor, por mais esse sábado. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos mais uma vez na tua casa. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor está conosco e o Senhor nos dá força e nos guia, Senhor. Está nos protegendo desse vírus, dessa pandemia. Esteja, Senhor, com cada pessoa aqui que está transmitindo. Muito obrigada, Senhor, por cada pessoa. Esteja também, Pai querido, com cada pessoa que está assistindo. Nos abençoa, nos guia, Senhor, nos manda o teu Santo Espírito, Pai, para que nós possamos entender a tua mensagem. Fica conosco, Pai, abençoa essa escola sabatina e todo o culto. É o que te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Estela. Vamos agora apresentar a nossa lição de hoje. Para quem não conhece, talvez você esteja a primeira vez nos assistindo, nós estudamos diariamente temas, né, que são assim, previamente preparados. Nós temos a nossa lição da escola sabatina, que é feita trimestre. Cada trimestre um tema é apresentado. Essa é a nossa lição. Se você não tem a sua, oriento a você, assim, sugiro que adquira o seu exemplar. Estamos agora nesse trimestre estudando o livro de Isaías. O tema é Consolo para o Povo de Deus. Hoje nós vamos apresentar a vocês um resumo, né, do estudo que nós fizemos, a lição número 11. A lição de número 11, o tema é Amor em Ação. É importante, né? Muito importante. E bastante propício, né? E numa época onde o amor está se esfriando, né? Com certeza. Onde as pessoas estão filhos contra pais, pais contra filhos. Verdade. Ninguém respeita ninguém, né, Fanny? Verdade. Então é muito importante a gente estudar esse assunto. Amor em Ação. Nós estamos conectadas, aqui o nosso aparelho está disponível. Se você quer participar, pode entrar na nossa página lá. Já divulguei o link. Coloque sua sugestão no seu comentário, se você está gostando, enfim. Pode se manifestar. Vamos dúvidas aqui. Também, né? Porque o profeta Isaías não é tão fácil assim, né, Fanny? Às vezes a gente tem dúvidas para entender um assunto. Nós respondemos também. Se não for possível responder agora, já nesse momento, porque nós vamos estar aqui fazendo a interação, aguarde que nós iremos lhe responder. Então coloque ali sua dúvida, o seu bom dia, o seu feliz sábado, se você tem uma observação também, né? Exatamente. Aqui, esse momento é um momento assim de dividir o conhecimento. Nós não vamos ficar aqui sozinhas falando, né, Stella? Contamos também com a participação de vocês que estão do outro lado. No momento, nós estamos com as nossas atividades presenciais suspensas. Aqui está somente a equipe de transmissão. Gostaríamos de ver os bancos aqui da nossa pequena igreja lotados, mas infelizmente isso não é possível. Estamos seguindo todas as normas, né, recomendadas, mantendo o distanciamento, máscara, álcool gel, então, para a nossa segurança e de todos vocês. Bom, já falei bastante, vamos ao que interessa, que é o estudo da lição. Vou começar lendo o verso base, né, desse estudo, que está lá em Isaías 58, verso 10, e nos diz: Se abrir o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz ao meio-dia. Que texto maravilhoso! Imagine você ser luz no mundo de trevas, no mundo difícil como atualmente estamos vivendo. Que coisa, né? E se abrir o seu coração, né, aos famintos. Famintos aqui está falando também da fome material e da fome espiritual também, Exatamente. né? Quem são esses famintos? Nós temos um relato que eu achei bem interessante aqui no começo, vou contar para vocês poucas palavras, de um casal de judeus. Eles estavam numa sinagoga, eles estavam lá estudando e tal, e eles começaram a receber ameaças de um líder de um grupo terrorista. E receberam muitas ameaças. Quando esse casal foi investigar quem estava os ameaçando, descobriu que se tratava de um homem que ele era paralítico. O que eles fizeram?
que vocês acham? Será que eles revidaram? Será que foram na polícia reclamar? A vontade da gente é... Vontade, né? Às vezes quando alguém te Fica fala com medo, mal, né? pagar na mesma moeda, se diz. Dizemos isso, né? Com Ele certeza. não tava do 2, do 3, enfim. Mas o que esse casal fez? O que eles fizeram? Então, olha só, esse casal fez o quê? Quando descobriu que estava sendo ameaçado, descobriu quem era o ameaçador, eles descobriram o endereço das pessoas, prepararam uma sopa maravilhosa, um prato Uma gostoso, sopa. e foram lá dividir, vejam bem, foram lá dividir com aquela pessoa que os estavam importunando. Ele ficou desarmado. Não esperava aquela Com reação. amor, com carinho, a atenção desarma, né? Exatamente, vejam bem, a própria Bíblia fala, né, que as palavras ríspidas, né, elas suscitam a ira. Mas se alguém te agride, se alguém te ofende, se você responder com um gesto de gentileza ou de amor, você já ganhou essa discussão. E quantas vezes a gente vê isso, né? Até na caixa do supermercado, né? Às vezes as pessoas estão iradas ali porque estão na fila e estão esperando, e aí aquela menina diz, bom dia, né? Desarma a pessoa, né? Então, claro que alguns não, mas na maioria, né? Então, é bem importante os atos de gentileza, né? De atenção. Gentileza e amor, principalmente aos que se denominam cristãos. Com certeza. Infelizmente, muitas pessoas às vezes veem as religiões, veem a religião de um modo geral, não vou citar nomes aqui especificamente, nem denominações, mas veem as religiões assim como um conjunto de regras, de doutrinas, às vezes parece impossível seguir, mas o amor é fundamental, o amor é tudo, né? Então, o que nós vamos estudar agora nos dias aqui? Aquele casal, né, que morava lá nesse local, surpreendeu o seu inimigo, digamos assim, com esse ato tão generoso. Então, o que eles fizeram com essa atitude? Eles libertaram o seu opressor. Quando se alguém te dá uma pedrada, né, agora falando assim poeticamente, você retribui com uma flor, você desarma o seu inimigo, não é verdade? E ele para de lhe agredir, né? Porque quanto mais agressão, como diz na Bíblia, né? Quanto mais tu revida aquela agressão, maior a ira e maior a agressão que vem de volta, né? É importante a gente não deixar se levar por pessoas que às vezes vêm te agredir. Eu tive uma experiência há bastante tempo de uma pessoa do meu trabalho que eu chegava e eu cumprimentava todos, bom dia, aquele sorriso, bom dia, e essa pessoa não respondia. Bom dia, a pessoa não respondia, parecia ela invisível. E uma das colegas me falou, mas por que você cumprimenta essa pessoa se ela não te responde? Eu digo, o problema dela. Eu vou continuar cumprimentando, sim. Fiquei ali mais de um ano cumprimentando aquela pessoa sorridente. Porque eu estava bem, se ela não estava, não era problema meu. Aí com ela, né? É verdade. Nós vamos dar E continuidade. como é que... Me diz uma coisa, Fanny. Quando a gente ganha alguma coisa de graça, qual é que tem mais valor? A que tu compra ou a que tu ganha? Eu já ouvi falar muito isso, que as pessoas, infelizmente, isso é uma verdade, às vezes as pessoas não valorizam o que é de graça. É uma verdade. Que coisa, né? Pessoas, parece que pagar. E às vezes a gente faz uma gentileza ou dá um presente para alguém e a pessoa diz assim, quanto que eu te devo? Quanto que eu tenho que te dar, né? Porque as pessoas não aceitam as coisas de graça, né? Vamos ler lá na nossa Bíblia. Você tem sua Bíblia? Vamos ler lá na nossa Bíblia, Isaías 55, verso 1 e verso 7. Se você tem dificuldade, se você tem problemas para entender a Bíblia, né? Porque às vezes não é um livro fácil. Nos chama. Nós podemos te ajudar com isso, a entender os versículos, a ensinar a folhear a Bíblia, a olhar, né? Pode nos chamar, né, Fanny? Sim, estamos aqui No disponíveis, chat, né? Coloca Pode no avisar, chat. avisa ali que você gostaria de fazer um estudo bíblico, né? Ou se você gostaria de receber os resumos da lição também, né? Nós podemos lhe ajudar, certo? Então vamos ler lá Isaías 55, o verso 1 e o verso 7. Lá em Isaías 55, verso 1 e verso 7, diz assim: a todos vós, os que tendes sede, vinde as águas. E vós, os que
não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Como assim? Como é que a gente vai comprar alguma coisa se eu não tenho dinheiro? Né? Eu sei. Vou responder. Cartão de crédito. Não, sem cartão de crédito. Porque cartão de crédito a gente tem que pagar depois, né? Tem que pagar, né? Se não paga. Não, aqui nós vamos comprar alguma coisa sem dinheiro. E diz assim, comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro. Olha a observação. Comprar sem dinheiro e sem preço. Que maravilha, eu quero saber o quê? Quer saber? Como é possível? No verso 7 diz assim, como é que a gente faz para comprar isso? Diz no verso 7, explica, diz assim, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Amém? É o perdão. Rico em perdoar. Perdoar algo tão difícil. Por que ele pode? Por que as pessoas sofrem tanto? Porque a gente não se perdoa. Verdade. A gente perdoa as outras coisas, as outras situações, mas a gente muitas vezes a gente não se perdoa. Com certeza, a gente diz. É uma pequena confusão, perdão e desculpas. Desculpas parece meio superficial, né? Perdão é o ato de você se libertar. Porque às vezes aquela pessoa que você não consegue perdoar, tá nem aí. Não é assim? E você sofrendo. Quem sofre é quem não somos perdoa. nós. Exatamente. E quando é o nosso perdão com a nossa pessoa? Fica mais difícil ainda quando você não se perdoa. Quando você acha, eu já vi pessoas falando assim, a minha vida é tão errada, eu já fiz tanta coisa errada, que eu não tenho mais solução. Né? Que eu não tenho mais, Deus não me aceita mais. Deus não vai me perdoar. Olha só, Jesus quando veio nesse mundo, ele morreu pelos nossos pecados, ele pagou o preço. Está pago. Basta que a gente aceite. Se nós não aceitarmos isso, por isso que a salvação, ela é de graça, ela vem pela fé. Nós somos salvos quando nós aceitamos Cristo, quando nós aceitamos o seu perdão. E é de graça isso, porque para Deus isso não foi de graça. Sim, custou a vida do seu filho, né? Custou o sangue do próprio Cristo, né? Exatamente. Infelizmente, muitas vezes as pessoas pensam que precisam, assim, meio que se autopunir até, né? Se castigar, fazer grandes sacrifícios para conseguir a salvação, para conseguir a vida eterna, quando na verdade só precisam aceitar. Aqui embaixo diz assim, ó, bem no último parágrafo diz assim, a salvação é gratuita, pois não há nada que possamos fazer para merecê-la. Nós não podemos fazer nada. A única coisa que é a nossa parte é aceitar. Então, Jesus já veio nesse mundo, ele sofreu, ele morreu pelo pecado de todos aqueles que o aceitarem. Então, essa é a nossa parte, aceitar ou não aceitar. Você aceita? Você aceita hoje o sangue de Cristo? Você aceita ser salvo pelo sangue de Cristo? É isso que Deus quer. Amém? E quais são os pensamentos de Deus a respeito eu gosto disso? muito desse assunto de pensamentos. Agora eu sei que gosta, né? Gosto muito dessa, né, de pensamento. Porque a gente pensa assim, eu não tenho salvação. O que Deus pensa sobre isso? Pensamentos e caminhos elevados, né? Porque os nossos pensamentos, muitas vezes, nós não temos como controlar. Eles vêm na nossa mente. Nós podemos escolher o que pensamos. Então, nos diz ali, Deus criou o universo e até as coisas mais simples. Mas a nossa mente nunca, o nosso pensamento nunca vai conseguir entender esse amor de Deus. Embora nós sejamos a semelhança de Deus, né? Deus nos criou a sua semelhança. O pecado nos transformou, o nosso pecado nos transformou. E por mais que a gente tente entender, não vai ser possível. Por quê? Porque o homem, os pensamentos do homem estão centrados nele mesmo. Os pensamentos do homem, eles pensam na nossa realidade, a gente pensa sempre
com a nossa realidade, com o que a gente vive, né? Exatamente. O homem, os pensamentos humanos, sempre pensam em receber. Receber, receber. O pensamento de Deus é muito superior. Deus pensa em dar. Deus quer nos dar a salvação. Deus nos dá a vida eterna. Enquanto que o nosso pensamento humano está limitado a isso, né? Então, mesmo que a gente continue afirmando aqui, mesmo que o seu pensamento seja negativo, seja de que você não merece a salvação, de que você é indigno, o plano de salvação ele é completo, ele tem todas as providências para que você sim seja salvo e que você sim tenha a vida eterna. Muitas vezes, eu já fui várias vezes em várias igrejas diferentes e já assisti várias vezes o pastor chegar e perguntar: se Jesus volta hoje, você vai para o céu? Né? Você vai para o céu? Você está salvo ou você está perdido? E aí, o que acontece com a gente? A gente começa a pensar nos nossos pecados. Verdade, ele fica nas coisas que eu fiz. Fica se punindo, né? Fica se martirizando até. E não é isso que nos salva. A salvação não é por obras, a salvação é pela graça de Cristo. Né? Exatamente. Basta aceitar. Né? Aceitar e obedecer os mandamentos de Deus. Mas às vezes a gente não consegue obedecer completamente, mas os pensamentos e os caminhos de Deus são muito mais elevados do que a gente imagina, muito mais elevados do que o nosso. Por isso que diz, né, que eu pensei, né, os pensamentos que tem ao seu respeito. Tem um texto bíblico muito lindo que fala isso, né? Pensamentos de paz, pensamentos de amor e não pensamento que a gente tem. O fato do Criador do Universo ter se humilhado para se revestir de humanidade, vivendo um trabalho árduo e sofrimento apenas para morrer em nosso favor, para nos libertar do pecado. Amém. Quem faria isso? Isso é uma coisa assim que a nossa mente finita não consegue entender, né? Mas às vezes, como tu bem falou, Fanny, às vezes as pessoas acham que, a gente acha, né? Eu também me incluo nisso, que a gente precisa se humilhar, que a gente precisa se castigar, que a gente precisa, né? E qual é, aqui está falando na parte de terça-feira sobre o jejum. Que tipo de jejum Deus quer? Será que é ficar passando fome? Será que é para privar o corpo e ficar sofrendo ali? Muitas pessoas pensam isso, né? Bom, se eu sofrer, se eu passar fome, Deus vai se compadecer de mim e vai me dar a bênção que eu preciso. Será que é esse jejum que a Bíblia... Vamos ver na Bíblia? Vamos ver o que Deus diz para nós. Vamos ver lá Isaías, capítulo 58, versos 6 e verso 7. Esse texto é muito lindo, vocês vão acompanhar ali e vão concordar. Olha só, Isaías 58, versos 6 e verso 7, diz assim: porventura não é este o jejum que escolhi? Deus está dizendo aqui para nós. Porventura não é este o jejum que eu escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo. Ou seja, Deus está dizendo que Ele quer nos usar para libertar outras pessoas. Sim, esse é o jejum que Ele escolheu, que seu povo vá adiante, que leve sua mensagem, que levem a mensagem de salvação e de libertação para as pessoas. Amém. Porque as pessoas não sabem disso. E no verso 7, olha que interessante, diz assim: porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, que recolhas em casa os pobres desabrigados, e se o vires nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então, Deus quer que a gente ajude as pessoas. Mas ajudar, mas existe um limite, não existe, Fanny? Com certeza. Porque assim, Deus, Ele nos ama. Ele não quer também que nós soframos, que nós passemos privações. A gente tem que cuidar isso, irmãos. Porque se existe, né, Fanny? Existe um limite.
Eu conheço situações, e já vi em várias denominações diferentes, onde a pessoa vai e ela está sincera, muito sincera de coração. E ela vai e ela dá tudo que ela tem, sabe? Exatamente. Só que não é isso que Deus pede. Deus pede que a gente ajude as pessoas. Quando Ele diz, que repartas o teu pão com faminto, Ele não está dizendo que você não pode mais comer, que você tem que dar tudo que você tem, né? Eu conheço situações que as pessoas ficam passando fome, ficam passando necessidade e ficam sem seus... Exatamente, porque elas dão todo o seu recurso. Não é isso que Deus pede. Com certeza. E sobre o jejum, eu ouvi um vídeo que eu achei bem interessante, o pastor falando que muitas vezes a pessoa acha que passar jejum, privar o seu corpo de, assim, extremamente, né? Mas nos dias ali, que em primeiro lugar a gente precisa ter cuidado se você não tem nenhuma contraindicação médica. Algumas pessoas não podem fazer jejum por uma limitação médica, na verdade, podem sofrer de alguma hipoglicemia, pessoas que têm dificuldades. Aqui temos a doutora Estela, que poderia nos esclarecer isso. Então você precisa ter esse cuidado também com o seu corpo, né? Deus não quer sacrifícios, Deus quer adoração, Deus quer obediência, né? E para isso nós temos que estar bem. Com certeza, nós temos que estar Com a nossa bem. mente funcionando. Você também não precisa fazer um jejum de horas e horas, dias, enfim. O jejum, ele é benéfico para que a nossa mente fique clara, para que quando o sangue não sendo bombeado totalmente muito para o intestino, para o estômago, para o funcionamento, a sua mente, o seu cérebro fique mais limpo, mais claro, para que você possa entender, para que você possa ler a Bíblia e estudar. Não aquele jejum radical de ficar se martirizando. Não é isso que Deus nos pede. Mas entender, principalmente, que o jejum, além de ser bom para a saúde, moderadamente, não é? Com moderação, ele é importante também para a comunhão de Deus, porque naqueles momentos ali você consegue uma melhor conexão com Deus. Já falamos Com disso. certeza, isso é muito importante. Então, ali compartilhar o alimento físico. Jesus fazia isso. Jesus, assim, porque às vezes a pessoa pode vir te pedir, a pessoa está carente, vamos orar? Vamos, mas se aquela pessoa estiver com fome, será que... Precisamos ajudar, né? Diz assim, os atos do povo deveriam ser realizados em reconhecimento e gratidão ao Deus que os tinha salvado no dia do juízo, e não a fim de obter a aprovação do Senhor pela piedade e devoção a eles. Muitas vezes a gente vê situações que as pessoas estão definhando, estão muito ruins, por isso, né? E jejum para contendas ali, então. O que nos fala isso, jejum? O que seriam contendas? Seriam atritos, enfim. Estudando ali, fiquei sabendo que os judeus eles eram obrigados, né, a observar um jejum uma vez por ano, que era o dia da expiação. Então, nesse dia, o jejum ele era obrigatório. A gente precisa ter cuidado para que quando formos adorar... Não era, ainda é. Ainda é verdade. Bem colocado, ainda é obrigatório. Isso. A gente precisa ter o cuidado... É o dia da expiação, né? O dia da expiação, uma vez por ano, né? Precisa ter o cuidado para que a nossa adoração a Deus não seja uma obrigação. Não é verdade? Que ela seja por amor. Então, eles podiam também jejuar assim fora, né, só uma vez, por conta própria, como achavam. Muitos deles exageravam e achavam que estavam comprando uma bênção. Então, mas assim, aí a salvação seria pelas obras. E não é isso. Né? Não é isso. E não é isso. Infelizmente, algumas pessoas ainda têm esse pensamento, eu preciso de, digamos assim, eu preciso uma promoção no meu trabalho, então vou fazer jejum de tantos dias, e vou sofrer, e vou passar fome para ganhar essa bênção. Não é isso. Mas, infelizmente, algumas pessoas ainda têm essa tendência, né? Esse entendimento, falta conhecimento. Então, o que nós devemos fazer? Seguir o exemplo de Jesus, né? Jesus, o que ele fazia no seu mistério? Atos de amor, atos de misericórdia. Jesus ajudava, apoiava todos. Jejum não é só um ritual externo, não é só todo mundo saber que você está em jejum. Ele é mais interno, diz aqui, né? Mais que o ritual externo nós devemos ser submissos a Deus, nós devemos adorar a Deus, e não só todo mundo ver, mas qual é a essência? O que importa é a essência, para resumir mais, seguindo o exemplo de Jesus. Jesus amava as pessoas como elas são,
Nós devemos aceitar as pessoas como elas são, não esperar que primeiro elas se transformem para depois. É o amor que transforma, né? É o amor próprio de Cristo. Deus, depois, É Ele que vai quando nós transformar, né? aceitamos essas pessoas, com o tempo elas vão sucessivamente se transformando, mas não somos nós que devemos transformar. E, infelizmente, alguns cristãos têm pensamento de se eu me misturar muito com as pessoas que não são do meu meio, elas não vai pegar bem. Imagina se os irmãos me virem como o fulano, o ciclano, enfim, não vai dar certo, vai ficar ruim para a minha imagem. Mas não é isso que Jesus se misturava com os pecadores. Nós temos essa missão e por isso que estamos aqui hoje levando essa mensagem. É verdade. Diz ali, eu achei bem interessante que diz ali assim, ó, o Senhor busca uma igreja, um povo que pregue a verdade ao mundo, mais do que mas o que mais atrai as pessoas à verdade é como ela é em Jesus. Ou seja, até na nossa igreja mesmo, Sim. nós temos pessoas, e nós somos aqui um grupo de saúde também, que pregam muito a salvação pela alimentação. Não é isso. Não, gente. Alimentação é boa, é importante, a gente tem que cuidar da nossa saúde, nosso corpo é o templo do Espírito Santo, mas quem salva é Cristo. Não é o fato de eu comer ou não comer carne que vai ir para o céu. Não é isso. Não estou dizendo nem que deve comer, nem que não deve comer. Não estou falando nada disso, sabe? Mas assim, a gente não pode ser rigoroso, a gente não pode ser Radical, inflexível, né? Outra coisa que diz assim, ó, pregar o descanso estrito do sábado ou a disposição para gastar seu tempo em energia ajudando os necessitados. Tem gente que no sábado não ajuda ninguém. Porque é sábado. O próprio Cristo, ele fez bênçãos, ele fez milagres no sábado. Sim, ajudava as pessoas, né? Agora, porque é sábado, você não vai ajudar ninguém. Ao contrário, no sábado você tem sim. Muito mais, né? Trabalho missionário, ajudando as pessoas, assim, vou contar uma situação, né? Eu tô com meu pai doente em casa, né? E o meu pai, ele tem bastante dificuldade pela crença dele, enfim, né? Que ele é espírita. E ele não aceita muitas coisas da nossa crença, da nossa fé. E aí, uma irmã começou a ajudar a cuidar dele em casa. E no sábado, ela não recebe nada, ela não recebia nada. E no sábado, ela ia lá e ficava com ele para mim poder descansar um pouquinho. Sim. Isso tocou tanto no coração dele que ele aceitou que outra irmã fosse lá também ajudar a cuidar dele. É o exemplo, né? É o exemplo, são coisas simples, atitude, né? Porque eu já tinha passado a noite inteira sozinha, né? Então estava cansada e ela ia lá e ajudava. Então, ela estava trabalhando no sábado? Não, ela estava ajudando uma amiga, ela estava ajudando, fazendo caridade, né? E essa é a caridade que Deus pede, né? Mostrar Jesus para as pessoas. Verdade. Mas aí no sábado, né, precisamos um tempo para nós. Com certeza. Isso, né? A gente precisa, trabalha a semana toda, a correria, e aí... E que maravilha, um feriado, né? Gosta de feriado, Fanny? Mas claro que eu gosto. Maravilha, feriadinho, né? Eu gosto muito. Sábado é um feriado que Deus nos dá toda semana, né? Mas nesse dia, eu sempre me lembro do exemplo daquela irmã que eu contei. Então a gente pratica abnegação, bondade social, tudo isso é lícito no sábado. A gente às vezes precisa. Pessoas, né? Exatamente, então assim, a gente não pode ser fariseu, a gente não pode ser rigoroso, fanático, né? Em todas as coisas a gente tem que entender o sábado como um feriado, como uma coisa boa, uma coisa agradável. Sabe que eu tenho um estudo bíblico para uma irmã que ela odiava o tal do sábado. Por quê? É sério, ela odiava né? o sábado. Por quê? Na sexta-feira de noite, ela aprendeu que no sábado ela não podia fazer nada. Sim. Então, o que ela fazia? Na sexta-feira de noite, no pôr do sol,
ela entrava para dentro do quarto dela, ela fechava a porta do quarto, as filhas batiam, queriam entrar e coisa, ela não falava com ninguém. E ela ficava só em oração, né? Até o pôr do sol do sábado, em jejum, ela não comia nada, só tomava água, porque era o dia do jejum. E ela, quando eu ofereci estudo bíblico, ela disse assim, eu acho que eu não vou nunca querer participar dessa igreja. Eu disse, tá, mas por quê? Aí eu marquei o estudo, eu não tinha outro dia para fazer, eu marquei no sábado. Sim. Aí eu disse para ela, não, sábado eu vou aí e faço estudo contigo. Ela é minha amiga pessoal. Se eu faço contigo, não, sábado, tu vai estudar comigo. No sábado, tu vai quebrar o mandamento. Como assim, né? Então, assim, aí foi que ela me explicou como é que ela estava guardando o sábado e a raiva que ela tinha do sábado. Por isso que é tão importante, nós sempre apelamos pelos estudos bíblicos, né? Porque muitas pessoas... Se você tem dúvidas, tem dúvidas sobre o sábado, tem dúvidas sobre qualquer tema na Bíblia, nos chama, nos contata. Coloque, a gente dá um retorno, né? Com certeza. Estamos finalizando a nossa lição de hoje. Que bom? Bom, né? Estamos finalizando, foi uma lição maravilhosa. Maravilhosa. Então, sobre a importância, né, do amor em ação, ainda mais agora nesse momento, que temos tantas pessoas, né, passando por dificuldades em todos os sentidos, em todas as áreas. Nós estamos finalizando aqui nosso debate de hoje, nosso estudo. Coloque as suas dúvidas, sugestões, enfim, ali no nosso chat, na nossa página. Temos 2 páginas, o canal do YouTube também. Mas fica mais fácil assim, mais acessível, pelo Facebook mesmo. Onde está sendo feita essa divulgação, ou nos grupos do WhatsApp, se você está em algum dos nossos grupos. Bom, e a próxima lição, semana que vem, vai falar de um personagem muito especial. Com certeza. O desejado de todas as nações. Quem será o desejado de todas as nações? Vamos estudar sobre ele. Vamos deixar um suspense aqui no ar. Novamente apelo a você que adquira o seu exemplar da lição da Escola Sabatina. Desse trimestre já está ficando, mas você pode comprar ou fazer assinatura, que é mais prático, né? Chega o resultado na sua casa. Ou se você não é da igreja, enfim, você gostaria de estudar conosco, manda ali, avisa também que você gostaria de estudar. Nós temos várias pessoas no Brasil inteiro estudando com a gente. Amém. Passa os seus dados ali, que eu entro em contato, e aí a gente começa, eu passo também as mensagens de Deus para você. Que Deus abençoe você muito, né? E depois para os nossos irmãos, para os irmãos aqui da Igreja do Lindóia, depois eu vou mandar umas perguntinhas ali para a gente preencher os nossos dados do CRM da semana, tá bom? Amém. Foi muito bom, obrigada. Não terminou, nós vamos continuar agora. Vamos cantar, né? Vamos cantar. Vou pedir ali para Ayrton coloca mais uma música para nós. Vamos cantar com entusiasmo e a nossa programação continue. Continuem conectados, convide amigos, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que todos aprendam um pouco mais. Amém. Senhor bendito.
Linda música, não é verdade? Que nós possamos renunciar mesmo tudo por Cristo e que possamos aceitar a salvação, a vida eterna. Eu vou fazer uma breve oração com vocês antes de darmos continuidade a essa programação. Obrigada, Pai querido, por esses momentos e que aqui podemos ter o privilégio de estudar a Tua Palavra e de compartilhar também com os nossos amigos que estão nos assistindo. Peço uma bênção especial sobre todos que estão nos acompanhando, sobre as famílias, sobre essa equipe de transmissão que está aqui fazendo esse trabalho, missionário e voluntário, levando o Teu Evangelho. Que a presença do Teu Santo Espírito se faça presente entre nós, nos ajude nos próximos minutos em que aqui estaremos levando a Tua mensagem. Fica conosco, é o que eu te peço, em nome de Teu amado Filho Jesus. Amém. Agora nós teremos um momento muito especial do nosso culto, que é onde vamos falar um pouco sobre saúde física. Abordamos anteriormente, no estudo da lição, a saúde espiritual. Agora a doutora Estela vai falar um pouquinho para nós sobre saúde, sobre os cuidados que nós devemos ter. Eu vim aqui agora com a máscara para mostrar que todos nós que estamos aqui, nós estamos num número de 5 pessoas, todos nós estamos com a máscara e respeitando o distanciamento. Vocês não têm como ver isso, mas eu agradeço a vocês a preocupação. Por causa da transmissão, nós precisamos tirar, porque senão a câmera não capta o som direito. Mas nós estamos sim respeitando todas as orientações que Deus nos dá e que a associação nossa adventista, que o governo está dando, né? E eu, como médica, eu venho aqui apelar a vocês, a cada um de vocês. Já era isso que eu ia falar hoje. Eu queria apelar a cada um de vocês, que vocês se cuidem, que vocês usem máscara, que vocês usem o álcool gel, que vocês mantenham o distanciamento social. Ok, a vida precisa retomar, a vida precisa reiniciar de novo. As pessoas estão morrendo por outras coisas também. As pessoas estão deixando de ir no médico fazer seus exames e pode ficar doentes por outras coisas. Eu não quero isso. Deus não quer isso. Deus quer um povo saudável. Ele quer que as pessoas participem de tudo. Mas eu vejo lá no posto onde eu trabalho, gente, nós estamos atendendo muitos casos de Covid, muitos casos. Nessa semana, eu perdi 5 pacientes para o Covid. É uma doença que mata. As pessoas precisam levar a sério. E cheio de casos de Covid, sabe? Ali, as pessoas, claro, a gente tenta separar as pessoas, mas tem muitas que elas não dizem ali antes que elas estão com sintomas. E essas pessoas ficam ali. E muitas vezes as pessoas brigam com a gente porque elas não querem botar máscara para ir no posto. Claro que da porta do posto para dentro só entra se tiver de máscara. Mas é no pátio, eu não tenho como controlar todo mundo. As pessoas tiram a máscara, saem na porta, elas tiram a máscara. E elas estão respirando junto com essas outras pessoas. E às vezes, ontem eu ainda estava olhando na televisão, as pessoas fazendo lá uma mobilização, todo mundo sem máscara. Eu acho que tinha umas 100 mil pessoas, todas sem máscara, todas aglomeradas. E aí eles dizem que é na igreja que vai pegar a Covid. Eu não tenho como mostrar para vocês aqui, mas no tamanho que é a nossa igreja aqui, nós estamos em 3 pessoas de um lado e 3 do outro, separadas. As igrejas estão fechando, o comércio está fechando, as pessoas estão perdendo seus empregos, as pessoas estão perdendo seus familiares, estão perdendo sua vida. Às vezes,
as pessoas não se dão conta porque nela dá sintomas fraquinhos de uma gripezinha, tá? Mas só que ela leva para outras pessoas. Eu tenho um caso de uma paciente que é uma menina, uma jovenzinha, adolescente, e ela brigou com o pai e com a mãe porque ela tinha que viajar, ela tinha que ir para a praia. E ela foi com os amigos para a praia porque ela bateu o pé e foi. O pai e a mãe estão em home office em casa, não saem para lugar nenhum, e essa menina também não saía para lugar nenhum, sabe? E aí, essa menina foi para a praia com os amigos. Ninguém usou máscara, ninguém usou álcool gel, ninguém manteve distanciamento social. Vocês já viram na praia como é que tá as coisas? E aí, essa menina voltou para casa. 4, 5 dias depois, ela voltou para casa. E ela chegou em casa, e ela, em casa, também não usa máscara, também não lava as mãos, também não usa álcool gel, também não fez nada, porque ela não tinha nada. 3, 4 dias depois que ela voltou da praia, ela começou com sintomas de gripe, bem forte. E aí foram fazer os exames, né? E aí ela o pai, a mãe e o avô de 80 anos. E aí o pai e a mãe fizeram o exame, testaram positivo. Aí ela fez o exame, testou positivo. Ficaram ali de resguardo, separadinhos, tudo. Ok, ficaram bem. O avô testou positivo também. Eu me emociono, sabe, quando falo nisso. Porque é uma pessoa muito querida para mim. E essa pessoa testou positivo. E essa pessoa foi parar numa UPA, onde não tinha respirador para todo mundo. Aonde essa pessoa, mesmo com convênio, com 2 convênios, essa pessoa não tinha leito de UTI para ela. E essa pessoa ficou 9 dias com falta de ar. Essa pessoa ficou 9 dias com uma máscara de Hudson, que é uma máscara para oxigênio, porque era o que tinha. E essa pessoa, em 9 dias, ela morreu. Essa doença mata, gente. Vamos se cuidar. Coisas simples, como isso aqui. Trocar. Quando ela estiver molhada, quando estiver pegando assim, troca. Cuida. Se cuidem. Porque pode ser que em você seja fraquinho. E eu oro a Deus que você nem pegue. Que você nem tenha contato com isso. Sabe? Mas a gente pode levar, a gente pode ser até um transmissor assintomático, e a gente pode levar essa doença para os nossos queridos, para o nosso pai, para a nossa mãe, para o nosso filhinho pequenininho, para o nosso bebê. A gente pode levar para outra pessoa, e a imunidade dela pode estar baixa, e ela morre, porque não tem, gente. Só quem é da área da saúde sabe como é que está a questão dos hospitais. Então, assim, eu não quero fazer terrorismo aqui, não é isso, não é esse meu papel. Eu quero dizer que existe um Deus maravilhoso que nos deu orientações, que Ele nos orienta como evitar, como a gente se proteger. Então vamos levar a sério. Nós estamos no meio de uma pandemia, leve a sério, se cuide, não deixe de fazer as coisas que você precisa fazer, mas se cuide, se previna, mantenha distanciamento. E eu agradeço a irmã que fez a observação ali no nosso chat. Eu agradeço, querida. Sabe? Porque eu estou vendo que você está se cuidando. E eu oro a Deus, louvo a Deus, sabe? Pela tua vida, pela tua coragem. Fala para mais gente. Passa isso adiante. Todos precisam se cuidar. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe cada um de vocês. Bom dia, irmãos, bom sábado. Convido agora todos os irmãos que inclinem os seus rostos. Vamos conversar com o Pai. Amado Deus e Pai,
Obrigada, Senhor, por mais esse dia de vida com saúde, Pai. Como a tua filha acabou de falar, ela tem acompanhado várias pessoas. E nós estamos aqui, Pai, fazendo a tua obra com todos os cuidados. E te peço, Pai, por todas as pessoas, Pai, que neste momento acham que não é tão perigoso assim esse vírus, que elas abram os olhos, Pai, que elas olhem para os lados e vejam que não é só elas que vão sofrer. Pai, te peço uma bênção, Pai, para cada família aqui representada, para cada pessoa, cada lar que está agora nos assistindo. Peço por todos os nossos membros, nossos pastores, peço pelos teus filhos que estão em camas de hospitais, em seus lares, onde quer que seja, Pai, nos presídios, que eles possam, Pai, receber a tua bênção. Te peço, Pai, pelos nossos dizimistas, pelos ofertantes que estão aqui, Pai, e que estão em casa, que estão fazendo a sua contribuição pela internet, por outros meios que não aqui, com os envelopes. Peço também, Pai, a bênção para o nosso pregador de hoje, Pai, que essa palavra que ele nos traz, que seja a vida do teu trono, aquilo que tu quer que nós saibamos. Eu te peço mais uma vez, Pai, perdão por todos os nossos pecados, as nossas falhas. Te peço agradecido por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Feliz sábado. Sejam todos bem-vindos e abençoados por Deus nos seus lares, nas suas famílias, junto com os seus queridos. Irmãos, quando Jesus foi interrogado sobre o povo queria saber, os membros que assistiam com Jesus, a multidão queria saber se eles deviam ou não pagar os tributos para o governo, sendo o governo não do povo deles, sendo o governo romano. Se eles deveriam continuar pagando, se eles deveriam parar de pagar, se eles tinham essa obrigação ou não. Jesus então pediu uma moeda para eles e olhou ali que a insígnia da moeda era do imperador. Então Jesus respondeu para eles que dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso serve para nós hoje, porque nós pagamos imposto de renda, nós pagamos os impostos, nós pagamos agri-luz, nós pagamos IPTU, nós pagamos IPVA, nós pagamos tudo que nós precisamos pagar. A parte do governo, a parte das leis, a parte dos compromissos que nós temos com o mundo, com a vida, com a cidade, enfim, com o país. O nosso compromisso com Deus, como é que fica? Nós não temos compromisso com Deus? Deus disse lá para nós devolvermos 10% do nosso salário como dízimo e darmos as ofertas, né? E Deus disse que nisso nós poderíamos provar a Deus. Deus abriria as janelas do céu, derramaria as bênçãos infinitas. Nós não estamos comprando bênçãos, mas nós temos que honrar nosso compromisso com Deus. Deus pediu, Deus ordenou, é uma instituição divina o dízimo, né? Então nós devolvemos o dízimo. A nossa igreja devolve o dízimo, os irmãos devolvem o dízimo, né? E as ofertas. Então, irmãos, agora que eles estiveram preparados com o dízimo desses poucos que nós estamos aqui, enquanto tocar uma música ali, nós vamos trazer os dízimos aqui na frente. E os nossos amigos e irmãos que estão em casa, se quiserem também participar de dízimos e ofertas, existe ali um aplicativo, Serve em Mim, onde você pode baixar no seu celular
E ali existem as explicações todas ali para participar também dos seus dízimos e ofertas. Que Deus abençoe a todos nós, que nós possamos participar sempre com dízimos e ofertas. Amém? Mais uma vez, feliz sábado, irmãos, também aos nossos amigos do canal de transmissão. Hoje nós vamos trazer aqui uma mensagem que fala sobre o amor de Deus. Essa mensagem que nós vamos trazer, talvez a gente comece um pouquinho sério demais. Mas nós não somos pregadores do caos, como a irmã falou. Mas a coisa está aí no mundo, a gente está vendo o resultado de tudo que está acontecendo, né? Doenças, vírus, muita coisa está acontecendo. Não é só em Porto Alegre, não é só no Brasil, em vários lugares, no mundo inteiro. E a nossa profetisa Ellen White, já antes de 1880, alguma coisa assim, 1890, ela já falou que o inimigo, Satanás, ele está envenenando a atmosfera para atingir o máximo de pessoas, para que pessoas tenham problemas diversos, e o resultado está aí. Então, nós só estaremos protegidos com Jesus, com Deus. Então nós precisamos nos agarrar a Deus, orarmos, termos comunhão com Deus, pedirmos a intercessão, a proteção de Deus, as mãos de Deus sobre nós, para que nós possamos estar protegidos. Nós corremos o mesmo risco de todas as pessoas que estão no mundo, né, irmã? A irmã que é doutora aqui pode nos corrigir. Nós estamos sujeitos a tudo que acontece no mundo. Todas as coisas, maldades, acidentes, nós cristãos também estamos sujeitos às mesmas coisas. Tanto que ontem, nosso irmão Moisés, da igreja da Safira, também ele foi entubado, ele está em coma, né? Nós pedimos as orações dos irmãos, dos amigos para ele e para outros tantos que também têm problemas. Quinta-feira eu fiquei sabendo que um amigo nosso ali, de perto de onde eu moro,
Eles têm até uma padaria ali, um rapaz grandalhão, forte, eu sou pequenininho perto dele. Não estou chamando ele de gordo, ele é forte, eu sou gordo. Ele está há mais de 10 dias já entubado em coma. Então, todos nós poderemos dizer que nós sofremos os ferimentos dessa vida, deste mundo, os ferimentos do inimigo, que ele tem atuado fortemente. Parece que nessa terra ele é o único que não para, né? Trazendo o resultado que ele quer para nos atingir. E se você, eu posso perguntar aqui, se você nunca foi ferido, se ninguém da sua família foi ferido, né? Você acha que nunca vai ser ferido nessa vida, neste mundo? Talvez você não seja deste mundo então. Porque todos que já viveram foram feridos. Todos que estão vivendo são feridos. E aqueles que ainda vão nascer também serão feridos. Neste mundo ninguém passa por essa vida sem ser ferido. Até o próprio Jesus, que esteve aqui neste mundo, o Filho de Deus, ele foi ferido, né? Todos os seres deste planeta, desde Adão até o último que vai nascer, todos têm marcas de feridas desta vida e nesta vida. Todos carregamos as marcas das feridas dessa vida. Não escapa um. Se o próprio Jesus não escapou, nenhum ser humano vai escapar. O que nós podemos dizer é que a grande bênção, irmãos, é que Deus cura as feridas, amém? Amém. Louvado seja Deus. Deus cura as feridas. E isso nós temos a certeza na Bíblia. Deus nos dá essa certeza. Se alguém tenta fazer mal a alguma pessoa, algum ser humano, né, no seu trabalho, no trânsito, em qualquer lugar que você frequenta, alguém lhe tenta fazer mal, pode ser até um anjo do mal também. Ele tenta fazer mal. Eles tentam fazer mal para a gente, né? Saiba que Deus tem bênçãos dobradas para você. Amém. Quando alguém lhe tenta fazer mal. Amém. E nós podemos comprovar isso no sermão de hoje, na palavra de Deus. Mas, como nós somos humanos e fracos, pecadores e falhos, às vezes nós fazemos algumas perguntas. E mesmo essas perguntas nós não temos resposta, mas nós fazemos perguntas. Por exemplo, pode um Deus de amor, imagine, irmãos, um Deus de amor e misericórdia permitir que pessoas boas sofram? Será que esse Deus é de amor e misericórdia e permite isso? Às vezes não entra na nossa cabeça, né? Nós temos um Deus de amor, um Deus de misericórdia, mas como é que a gente vê tanto sofrimento? A irmã que participa com a saúde, que cuida de pessoas, falou que essa semana perderam 5 pacientes. Eu vi na internet ontem alguma coisa, as pessoas da saúde não aguentam mais ver pessoas morrendo. E um Deus de amor permite? Como que um Deus de amor e de misericórdia pode permitir que os justos passem por provações? E essas provações quase inacabáveis. Essas perguntas nos incomodam. Essas perguntas vêm frequentemente. E eu até não acho errado pensar isso. As pessoas pensam isso. Nós que conhecemos a Deus, nós sabemos que Deus é um Deus de amor e misericórdia. E que essas coisas acontecem não por causa de Deus, por causa do inimigo. Existe alguma correlação entre sofrimento e injustiça? Consideremos que esse mundo é injusto. Esse mundo é injusto. Não existe justiça nesse mundo. A gente olha coisas por aí acontecendo e o pensamento que vem é: o mundo é injusto, a vida
não é justa. Podemos fazer outra pergunta ainda. Sempre o sofrimento está ligado a algum pecado da pessoa? Será que sempre o sofrimento está ligado porque a pessoa é pecadora? Porque às vezes nós dizemos assim, se está sofrendo, se aquele irmão ou aquela irmã está sofrendo, é porque está em pecado. Nós falamos, nós pensamos. Nós vamos abrir a Bíblia no livro de Jó, no primeiro capítulo. Vamos ali então abrir a nossa Bíblia. Você que está em casa também pode abrir a sua Bíblia e participar conosco nessa leitura. Mas antes, nós vamos fazer uma oração. Vamos fechar nossos olhos e fazermos uma oração. Querido Pai que está nos céus, nós te agradecemos essa oportunidade de estarmos na tua casa, embora em pequeno número, Senhor, mas te adorando, te louvando, trazendo a mensagem, aprendendo mais com essa mensagem também. Te pedimos, Senhor, que nos perdoe, nos limpe de nossos pecados, nossas fraquezas, nossos erros, do nosso próprio eu, nos esvazie, Senhor, e nos enche com teu Espírito Santo. Que o Espírito Santo também possa traduzir para cada pessoa que está ouvindo, escutando, olhando essa live, para que cada um possa entender da melhor maneira possível, conforme a tua vontade, para que possa entender essa mensagem, pôr em prática em sua vida e também se chegar mais perto de ti. Fica conosco, aceite a nossa adoração e nos guie e nos proteja em todos os momentos. Eu te peço em nome de Jesus, por quem nós oramos. Amém. Jó capítulo 1, então, o primeiro verso. Ali diz assim: havia um homem na terra de Uz, provavelmente na Mesopotâmia, porque os historiadores e comentaristas, estudiosos, eles dizem que pode ser em vários lugares lá naquela região, mas provavelmente é na Mesopotâmia. Então havia esse homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E está aqui uma descrição de como era esse homem. Ali na Bíblia diz: homem íntegro e reto, temente a Deus e se desviava do mal. Teve 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, e muitas pessoas trabalhavam para ele. Ele era muito rico, era o maior de todos no Oriente. Seus filhos faziam banquetes decorridos os turnos dos banquetes, está no verso 5, ele oferecia sacrifícios pelos filhos, verso 6. No dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, verso 7. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela, verso 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? É sem razão que ele serve ao Senhor? Verso 10. Acaso não cercaste com sebe e tudo de bom? A ele sua família, sua casa e tudo que ele tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Satanás então perguntou ao Senhor, falou para o Senhor: estende a tua mão sobre ele, toca-lhe em tudo quanto ele tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Verso 12. Verso 12. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo que ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão. Satanás saiu da presença do Senhor. A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, reto,
temente a Deus, se desviava do mal. No meu conceito era um homem bom. No meu conceito até era um homem santo. Dá para dizer que ele é santo, não é? Deus não fica assim elogiando pessoas. Né? Deus não fica elogiando. Quantas pessoas Deus elogiou na Bíblia? Abraão era amigo de Deus. Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. O casamento, que é uma instituição sagrada para Deus, deve ser venerado. Deus também elogia o casamento. Dá para escolher mais umas 4 ou 5 pessoas ou coisas, mas não enche as 2 mãos, só com dedos. Para os santos também Deus fala alguma coisa, né? Os santos que vão para a eternidade. Deus também tem um elogio. Servo bom e fiel. Não é a função, é o servo, é a pessoa. Jó, Deus elogiou. Íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Satanás foi para uma reunião, vamos imaginar a cena, para a gente entender. Deus tem um grande número de planetas habitados. Nós não conhecemos, nós não sabemos, nós nunca vamos chegar lá enquanto pecadores, e eles não podem vir aqui, porque aqui tem pecado. E provavelmente em cada um desses mundos, desse planeta, Deus tem um representante que cuida para ele, assim como Adão cuidava aqui. Mas Adão perdeu, né? Adão era responsável por administrar este planeta aqui. E Deus falou para Adão assim: você vai ter domínio sobre os animais, sobre os peixes e sobre as aves, sobre as 3 dimensões desse planeta. Mas Adão perdeu o domínio. Então Satanás, como representante desse planeta, foi para essa reunião, né, representando aqui no nosso planeta. E tanto que Deus, quando Deus perguntou para ele: de onde você vem? Ele falou assim: vem da terra. De rodear a terra e passear por ela. Então ele foi lá representando a terra. E Deus disse para ele: viu lá que eu tenho um servo lá que me serve com integridade, fidelidade, ele me serve com tudo? E ele disse: é. Satanás disse: é. Ele faz isso porque você dá tudo para ele. Você dá tudo que ele precisa, tudo que ele quer, e dá mais ainda, dá um pouco mais. Por que ele não vai te servir? É fácil servir a Deus quando tudo está bem. Preste atenção, irmãos, é fácil servir a Deus quando tudo está bem. Então Deus falou para Satanás: tu pode tocar nele e vai ver que ele é de fibra. E o restante do primeiro capítulo ele então nos conta que num dia aconteceram várias tragédias, né? Jó perdeu tudo, mas não perdeu uma coisa, não perdeu a saúde. E aí então vem o segundo capítulo, e ali continua praticamente a mesma conversa, e Satanás de novo se apresentou para uma reunião. Eu não sei onde foi essa reunião, não posso dizer, não sei onde foi. Mas, quando Deus também perguntou de novo para ele: de onde vens? Ele disse: eu venho da terra. No verso 2, capítulo 2, verso 2. E Deus disse, no verso 3 lá: observaste o meu servo Jó? Você destruiu a vida dele e ele continua íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Servir a Deus na aflição, irmãos, não é para todos. Quando nós passamos por aflições, nem sempre é fácil servir a Deus, mas nós precisamos continuar servindo a Deus, mesmo em aflições. Servir a Deus em aflição é para os verdadeiros filhos de Deus.
Porque Deus é o dono de todas as coisas e não é Ele quem cria o mal. Muitas pessoas dizem que é Ele que cria o mal. Não é Deus que cria o mal. Se nós entendermos isso, metade da batalha está ganha. Não é Deus o responsável pelo mal. No Antigo Testamento, a visão dos escritores era essa: que Deus faz todas as coisas. Então, quando eles dizem assim, que foi Deus que fez, foi Deus que fez. Se aconteceu o mal, foi Deus que fez. Era a visão do Velho Testamento, Antigo Testamento. Tanto que o próprio Jó falou isso também. Deus deu, Deus tomou. Não foi Deus quem tomou, irmãos. Foi o inimigo. Foi Satanás quem tomou. Nós precisamos entender isso. Quando o mal acontece, não é Deus que manda. Quando perdemos coisas, não foi Deus que tomou, foi o inimigo. Precisamos entender também, irmãos, que um dia Deus vai devolver tudo para nós. Deus vai devolver tudo para você. Será que Deus vai devolver um filho que se perdeu nas drogas? Sim, Ele vai devolver, amém, irmãos? Tudo que o inimigo tomou, Deus vai devolver. Pode confiar. Pode confiar em Deus. Eu não posso devolver, mas Deus pode. E Deus vai devolver. Essa é a nossa garantia, a promessa de Deus. Capítulo 2, verso 4. O inimigo então falou para o Senhor: mas ele ainda tem saúde. E se eu tirar a saúde dele, Deus, então você vai ver que ele vai blasfemar, verso 5, porque tudo que uma pessoa tem, ela dá por sua saúde. E nós conhecemos várias histórias, e nós também daríamos tudo que nós temos por uma saúde melhor, por uma boa saúde ou perfeição. E Deus disse assim para Satanás: pode tocar nele. Então, irmãos, sinceramente, eu gostaria que Deus confiasse em mim assim como Ele confiou em Jó. Confiasse o tanto que Ele confiou em Jó. E você, irmão, não gostaria que Deus confiasse em você assim como confiou em Jó? Esse tal Jó era bom, né? Esse era bom. Para Deus falar assim sobre ele: pode tocar nele, eu acredito nele, eu ponho a mão no fogo por ele, eu me derreto por ele. Olha só o que Deus disse nessas palavras, né? Então, meu irmão, verso 7, o diabo veio para a terra. E como nós poderíamos dizer hoje, ele jogou um tipo de praga, como nós podemos dizer, né, no coitado de Jó, que ele ficou com tumores. A Bíblia diz que era da planta dos pés até a cabeça, até o alto da cabeça. Não era até o pescoço, não era até o início da cabeça, era até em cima. Tudo tomado de tumores. Todo ele, inteirinho. Verso 8. E Jó, sentado sobre uns cactos lá, então, precisava se coçar, né? Com pedaços de tijolos, pedaços de telhas, cacos de telhas. Isso é de arrepiar, irmãos. Mas é assim que o diabo faz com as pessoas. As pessoas abandonam Deus ou não abandonam Deus. E ele judia de tal maneira para elas abandonarem Deus. Sabe por que ele faz assim com as pessoas? Você que está em casa sabe por que o diabo faz assim com as pessoas? Porque ele quer que as pessoas se afastem de Deus, que é a fonte da vida. Por isso que ele faz isso. Quando uma pessoa se afasta de Deus, virando as costas para Deus, ela vira as costas para a fonte da vida. Ela vai em direção à morte. O inimigo quer fazer com que as pessoas virem as costas para Deus só por uma razão:
Porque quando viramos as costas para Deus, nós vamos em direção da morte. Não é a morte dessa vida aqui, irmãos, é a morte eterna. Quando viramos as costas para Deus, nós vamos em direção da morte eterna. Uma palavra aqui sobre a companheira de Jó. Não a critique, por favor. Não a critique. Ela sofreu tanto quanto ele. Ela teve todas as perdas que Jó teve, ela também teve. Perdeu os filhos, perdeu tudo, perdeu os animais, perdeu os servos, os empregados, perdeu tudo. E até, quem sabe, um pouquinho mais ela perdeu. Porque além de perder tudo que ela perdeu a saúde e ficou em depressão profunda, e ainda perdeu a visibilidade de um companheiro saudável. Ela ainda via Jó daquele jeito, doente, cheio de tumores. Verso 9. Ela chegou ao ponto de dizer assim: amaldiçoa teu Deus e morre. Acaba com esse sofrimento. Para algumas pessoas dá a impressão que a morte é o fim e melhora tudo. Mas a morte não melhora. A morte não vai resolver nenhum problema. Os problemas vão continuar para sempre, morrendo ou não. Então viva. Viva com Jesus, porque Ele cura as feridas, amém? Esse Jó, cujo nome era Liope, tem um significado espetacular. Pode significar arrepender-se, pode significar voltar-se, mas o principal significado é voltado para Deus. Olha que significado bonito desse nome, né? Pensa numa planta chamada girassol, todos conhecem, né? Ela vai acompanhando o sol o dia inteiro, voltado para o sol. Jó significa voltado para Deus. Ele vivia acompanhando Deus, ele vivia voltado para Deus. Viva voltado para Deus. Não se preocupe com as aflições, não olhe de lado, não olhe para os outros. Quando nós olhamos para os outros, nós temos dificuldades. E às vezes nós olhamos para alguém que prospera, está prosperando, e nós não. E então nós pensamos: puxa vida, não adianta ser fiel, não adianta dar o dízimo, não adianta ir na igreja, não adianta seguir os mandamentos, não adianta amar a Jesus, não adianta confiar na graça de Deus, não adianta. Porque as pessoas que não fazem isso prosperam. Quem sabe alguma vez nós já pensamos sobre isso, né? As pessoas que não seguem a Deus, elas prosperam. Quando nós olhamos para o lado, nós temos dificuldade, irmãos. No Salmo 73, verso 17, está escrito uma coisa muito simples, mas significativa demais para entendermos esse assunto de perdas, de conflito, de sofrimento e das feridas. O verso 17 diz assim: até que eu entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Aqui está falando do fim dos maus, do fim dos ímpios. Primeiro Asaf fala de uma porção de coisas, né? Os meus pés quase resvalaram, né? E porque eu fiquei olhando para os lados, para os ímpios, eu tive dificuldade, eu quase resvalei, diz Asaf. Né? Mas eu olhei para os ímpios e eles prosperam, eles tentam a Deus e escapam. Mas ainda diz assim: até que eu entrei no santuário de Deus e eu vi o fim deles. O Salmo 73, irmãos, é fundamental para entendermos as razões do conflito. Esse Jó, cujo nome significa girassol voltado para Deus, não é uma alegoria como alguns pregam.
alguns pregadores, alguns conhecedores pregam, não é uma alegoria. Esses ensinadores que pregam isso não conhecem a Deus e nem a palavra de Deus. E eles dizem que é uma alegoria, uma história, mas não é assim. Se fosse, Ezequiel não teria falado no livro dele, né, sobre Jó. Ezequiel 14:14 fala de Jó. Tiago também não teria falado, mas Tiago, inspirado por Deus, falou de Jó, né, no capítulo 5, versos 10 e 11. Muitas pessoas não entendem quem escreveu o livro de Jó. Os judeus acreditam que foi Moisés, e os adventistas do sétimo dia também acreditam. O livro de Jó provavelmente foi escrito depois da era patriarcal, mas antes da lei, porque o livro de Jó não faz nenhuma menção sobre a lei de Deus, nenhuma, né? Outra coisa importante também ainda, quem oferecia o sacrifício não eram os sacerdotes, eram os patriarcas, o próprio patriarca da família, né? Então, para os estudiosos, a Bíblia, os estudiosos da Bíblia, era possível identificar algumas coisas, né? Então, era o patriarca que oferecia o sacrifício. Então, não existia ainda os sacerdotes, não existia lei. E nós podemos considerar a vida de Jó algumas coisas. Jó fez certas alianças. Por exemplo, além da sua integridade, sua fidelidade, sua retidão, de ser um homem bom, um homem temente a Deus, ele fez um contrato com seus próprios olhos. Está na Bíblia isso no capítulo 31 do seu livro, no primeiro verso. E ele diz assim: fiz uma aliança com os meus olhos, como pois os fixaria eu numa donzela? Aqui tem uma mensagem para nossos dias. Por que Jó fez isso? Ele não fez isso porque era um homem íntegro. Isso é princípio. Normalmente, quando uma pessoa é poderosa, ela cria suas próprias leis. Já ouviram falar nisso? Ela acha que pode todas as coisas, e o mundo inteiro e o universo tem que girar em torno dela, porque ela é poderosa, né? Se ela é uma pessoa rica, ela pode achar que pode comprar todas as pessoas ela pode comprar, então ela manda em tudo. E se ela é uma pessoa influente, ela acha também que pode mandar em todas as pessoas. Geralmente é assim no nosso mundo, né? Na nossa época. Quem é poderoso, quem é rico, eles acham, alguns deles, né, que podem fazer o que querem, podem mandar e pronto. Jó era um homem rico. Jó era um homem poderoso. E Jó era influente. Ele não usou essas influências ele usou todas essas influências para ser fiel a Deus e dar um exemplo. Ele não usou essas influências para fazer o que não era correto. Ele usou tudo para fazer exatamente o que era correto. Você pode usar todas as influências, todas, para ser fiel a Deus e dar um exemplo de como o cristianismo pode abençoar pessoas, mesmo de influências, mesmo pessoas poderosas. O cristianismo não é só para pessoas fracas, não é. O cristianismo não é só para os pobrezinhos, não é, irmão. O cristianismo é para todas as pessoas que querem construir um caráter segundo o caráter de Cristo. É para você e é para mim. Amém, irmãos? No livro de Jó tem umas coisas que precisam ser entendidas. Havia um conceito nos seus dias de que a pessoa que sofre é porque ela tem pecado. E eu não quero ser deselegante, mas muitas vezes nós ainda pensamos assim, como eu já falei no início: se sofre é porque tem pecados. Precisamos entender, irmãos e amigos, que o sofrimento não é pelo pecado particular de cada um,
Não é pelo seu pecado que você sofre. O sofrimento é um dos efeitos colaterais que veio para este mundo, do pecado original. Quando Adão e Eva pecaram, um efeito colateral tremendo tomou conta do mundo, das pessoas, das plantas, dos animais, de tudo. E passou para toda a humanidade. É como esse vírus, está em tudo e passou para tudo. Quando Adão e Eva pecaram, esse efeito então tomou conta e abrangeu tudo que está até hoje. Passou para toda a natureza e passou para todas as coisas. Então, o sofrimento que nós temos é em vista desse pecado, não do pecado particular de cada um. Pode ser que você esteja sofrendo hoje e alguém esteja tentando dizer para você que você está sofrendo porque está em pecado. Não é assim. Isso não está em você. Não é culpa sua. Como não estava com Jó. Jó sofreu tudo aquilo. Tudo. A culpa não estava nele. Os amigos de Jó apareceram. Às vezes os amigos ajudam muito. Mas de vez em quando os amigos atrapalham, Um exemplo. Vamos imaginar uma cena. Morre alguém. Aí nós, como cristãos, quem sabe, nós vamos lá, abraçamos as pessoas, os familiares. Foi Deus quem quis assim. A gente não quis isso. Já ouviu isso em algum relato? A gente já ouviu, tomara que ele não tenha dito. Foi Deus quem quis assim, mas não foi. Não devemos dizer isso. Deus não é assim. Não foi Deus quem quis assim, foi o inimigo. Ele quis assim. Porque não foi Deus que inventou a morte. Não foi Deus. Não devemos jogar para Deus a culpa das coisas que estão por aí. Deus já tem um monte de problemas para resolver. Por exemplo, Ele tem a mim, que sou um grande problema para resolver. Ele tem a nós todos. Nós também somos problemas para Deus resolver. Mas sabe que tipo de problemas nós somos? Para Deus. Nós somos o objeto do seu amor. Amém, irmãos? Amém. Você é objeto do amor de Deus. Você que está em casa nos assistindo, você é objeto do amor de Deus. Sabe como é que Deus chama seus filhos? De menina dos olhos. Louvado seja Deus por isso. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Ele nos cuida muito. Ele nos cuida demais. Ele nos protege. 3 amigos então vieram na intenção de consolar e disseram: Jó, você está assim, Jó, porque está com problema. Tu tens pecado. Primeira coisa, dedinho. Tu está assim porque tu tem pecado. Confessa teu pecado uma vez. Então Jó perguntou para eles. Jó começou a analisar a sua vida e perguntou para eles: onde está o meu pecado? Cadê o meu pecado que eu não acho? Fala para mim onde está o meu pecado. E eles não acharam o pecado particular de Jó para ele estar sofrendo daquele jeito, porque ele estava sofrendo daquele jeito por causa do pecado original, da maldade, do vírus que tomou conta do mundo. Essas 3 pessoas eram Olifaz, Bildade e Zofar. Todo mundo foi embora, todos abandonaram Jó. Quem sobrou? Esses 3 amigos, que ao invés de ajudar, pioraram a situação. Sobrou a esposa de Jó, que acabou dizendo para amaldiçoar a Deus e morrer. Num resumo assim, não sobrou ninguém. Dá para dizer que não sobrou ninguém. Então ainda veio mais um outro indivíduo, que era acostumado aos discursos, um tal de Eliú, e começou a debater com Jó, então,
sobre aquelas conversas, aqueles problemas. E então Jó, influenciado por aquelas pessoas, aquelas conversas, começou a debater com Deus. Veja só como as coisas acontecem na nossa vida. Às vezes nós somos levados por uma corrente, por uma onda. Existem ondas que invadem o mundo, nosso planeta, e tomam conta de tudo. Existem ondas que curam tudo. Tem ondas da internet, as ondas dos boatos. Então existem ondas por todo lugar. Não se deixe levar pelas ondas, irmão. Meu amigo que está em casa, não se deixe levar pelas ondas, pelos boatos, pelas falsas curas. Confie no Senhor, porque o nosso Deus é um castelo forte, amém? O nosso Deus é uma rocha, a palavra diz, a palavra de Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, amém? Amém. O livro de Jó é um livro que contém as mais lindas declarações de astronomia em toda a Bíblia. Pode procurar em toda a Bíblia. O livro de Jó contém essas mais lindas declarações de astronomia. Ela fala de coisas esplendorosas que nós nem entendemos direito. Deus fala sobre os segredos do universo do Jó, do livro de Jó. E muitos ainda nós não captamos, não entendemos. Em Jó 19, versos 25 a 27, está registrado a fé desse homem no pior momento da sua vida. Quando ele gritou: vocês todos estão contra mim, mas eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Devemos levar em conta que Jó não sabia que ele estava sendo alvo do grande conflito. Ele não sabia. Hoje nós sabemos. Nós sabemos coisas hoje que Jó não sabia nos seus dias. E agora, para nós, é muito fácil nós contarmos a história. O difícil é vivermos a história. Mas mesmo não entendendo o grande conflito, não sabendo de toda a estrutura que estava por trás de sua história, ele gritou: eu sei que meu Redentor vive por mim e por fim se levantará sobre a terra, e os meus olhos o verão. Amém? Vamos para o capítulo 42. No começo lá, nós falamos que quando alguém tenta nos prejudicar, Deus nos dá a bênção dobrada, lembram? Está aqui na palavra. Alguém está tentando prejudicar, Deus tem bênçãos dobradas para você, amém? Pode confiar nisso. Passou alguma angústia? Está passando? Foi afligido? Está ferido? Deus tem bênçãos dobradas para você. Está na palavra. No capítulo 42, verso 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. O Senhor deu-lhe o dobro de tudo que possuía antes. Deus conversou com aqueles amigos que foram lá discutir com o amigo Jó e disse: vocês estão errados a respeito do meu caráter. Vão lá até Jó, que Jó tem uma coisa para ensinar a vocês. Ele vai oferecer sacrifício por vocês, ele vai orar por vocês, e eu vou perdoar vocês por causa da oração dele. Que tal isso aqui, irmãos? Deus vai perdoar uns por causa das orações de outros. Aqui na história, Deus ia perdoar os amigos por causa da oração de Jó. Isso foi antes do verso 10. Agora no verso 10, então, Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele orava pelos amigos. E o que diz o resto do verso 10? E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que possuía antes. Verso 11. Vieram a eles todos os seus irmãos. Por que vieram a ele? Porque haviam ido embora, né?
Todos foram embora, mas no momento em que Deus abençoou, voltaram todos. E o que fizeram? Os irmãos e as irmãs que antes o conheceram, comeram com ele. Comer junto era uma situação muito nobre, né? Era uma coisa muito importante se alimentar junto. Eles comeram junto com Jó, na sua casa, se condoeram dele, o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia feito. Essa é a visão do Antigo Testamento. O mal que o Senhor havia feito, eles consolaram Jó. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. E o que diz o verso 12 ali? Deus abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Lembra que no início nós lemos lá que ele tinha 7.000 ovelhas? Aqui diz 14.000 ovelhas. Lembra que ele tinha 3.000 camelos? Aqui a Bíblia diz 6.000 camelos. Capítulo 42, irmãos, verso 12. Tinha 500 juntas de bois. Aqui a Bíblia diz 1.000 juntas de bois. Tinha 500 jumentas. Aqui a Bíblia diz 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas, e até o nome das filhas fala lá no verso 14. No verso 15 diz que em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, tão abençoadas e tão famosas. E seu pai, que não era costume na época, lhe deu herança junto com seus irmãos. Como pode um indivíduo que teve câncer, quem sabe tumores, tapado de tumores dos pés à cabeça, como pode um indivíduo desse ter, depois com a idade que já não era, já passava longe dos 18 anos, né? Como pode um homem desse e uma mulher dessa terem os filhos mais lindos do Oriente e as filhas mais lindas do Oriente? Ele ainda teve os outros 7 filhos ali que não falam da beleza, mas é natural que eram pessoas lindas também, né? Pessoas bem apessoadas, e as filhas mais lindas de todo o Oriente. Só quem pode fazer isso, irmãos, é alguém que pode dar bênçãos dobradas para quem é perseguido e provado. Só Deus pode fazer isso, amém? Amém. Nós precisamos confiar nesse Deus, porque Ele tem bênçãos dobradas para vocês que estão aqui, para nós todos, para mim também. Não se esqueça disso, irmão, meu amigo. Precisamos confiar nesse Deus que tem bênçãos dobradas. Se nós passarmos por aflições e provações, Deus nos dará bênçãos dobradas. Embora talvez não dê ainda nessa vida aqui, mas o nosso galardão está guardado lá no céu. O nosso prêmio está lá, esperando por nós. Então, se nós não ganharmos ainda aqui, Jó ganhou aqui, nós podemos ganhar aqui ainda. Deus não está dizendo que não vai dar. Mas o nosso verdadeiro prêmio está no céu. A nossa coroa de ouro é vida eterna. Não se esqueça disso. As bênçãos de Deus, elas estão todas disponíveis para aqueles que confiam plenamente no Senhor. Tudo termina bem para quem confia plenamente no Senhor, amém? Se alguma coisa não está bem, é porque ainda não terminou. Aqui nesse mundo, nós estamos produzindo um espetáculo para o universo inteiro. Deus é muito mais que um técnico, mal comparando com a nossa maneira de falar. Ele é nosso Salvador. E nesse campo de batalha que nós estamos aqui, existem os perdedores e os vencedores. Se aqueles que deixam de confiar... Não, perdão. Sabe quem são os perdedores? São aqueles que deixam de confiar implicitamente em Deus. E os vencedores? Quem são os vencedores? Eu posso afirmar para vocês que não são os melhores. Não são os mais bem preparados. Não são os que têm técnica. Não são os que têm logística. Não são. Os vencedores são aqueles que em todas as coisas confiam plenamente no Senhor Deus. Esses são os vencedores, amém?
mudou a sorte de Jó. Sorte na Bíblia significa bênção. Sorte na Bíblia significa bênção dobrada. Deus tem bênçãos dobradas para aqueles que lhe são fiéis. Final do capítulo 42 e final do livro diz assim, verso 16: depois disso viveu Jó mais 140 anos e viu os filhos, os netos, os bisnetos, e a Bíblia diz até a quarta geração. Que privilégio, que bênção. Jó não viveu todos 140. Depois de tudo isso que aconteceu, ele viveu mais 140 anos. Bênçãos dobradas. Você vê a quarta geração, eu acho que é uma bênção maravilhosa, né? Alguém que estava completamente abandonado, mas que Deus escolheu, aconteceu tudo isso, né? Jó serve de exemplo para nós. Jó é o maior exemplo que podemos ter de alguém que serviu o Senhor, que confiou no Senhor. E assim é que nós devemos ser. Confiar no Senhor, acreditar no Senhor. Isso é que nós devemos ser e confiar. Que nós possamos ter a mesma confiança que Jó teve em Deus, para que possamos ter de Deus em nós a mesma confiança que ele teve em Jó. Amém, irmãos? Amém. Que esse seja o nosso desejo de oração. Que nós possamos ter essa confiança em Deus, para que Deus também possa ter em nós a mesma confiança que ele teve em Jó. Amém. Amém. Para finalizar, vamos cantar o hino 259. Vamos louvar a Deus então com esse hino. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Por qual razão o Salvador pra si me resgatou? Mas eu sei quem tenho crido, que estou bem certo.
Obrigado, Senhor, por revelar para nós o Teu amor. Que nós possamos fazer parte desse plano e também revelar para outras pessoas o Teu amor, para que elas também entreguem seu coração para Ti. Obrigado porque o Senhor está guardando o nosso tesouro e mesmo não sabendo o dia em que Jesus voltar, nós temos a esperança que o Senhor vai nos cuidar e não vai largar nossa mão até esse dia chegar. Perdoa-nos, Senhor, para que possamos ser dignos de Te representar. Ajuda-nos, fortalece-nos para que não venhamos a perecer nem a desistir. E assim nós possamos levar essa mensagem para outras tantas pessoas. Fica conosco, Senhor, abençoe-nos agora a voltarmos aos nossos lares, para que possamos estar protegidos. Também te pedimos uma bênção especial para cada lar que está assistindo, para cada pessoa, que eles também possam estar protegidos e guardados por Ti. Que um dia possamos estar todos reunidos no céu contigo, não porque merecemos, mas pelo amor de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém. Obrigado a todos que nos acompanharam. Fiquem conosco, assistam novamente na próxima oportunidade. Amanhã à noite, 19 horas. Também na terça-feira nós temos um programa também que vai ao ar. E também no próximo